Irmãos, voltamos aqui aos assuntos da nossa revista, né? Tivemos um mês de outubro aí bastante movimentado, graças a Deus por isso, tanto em temas relacionados à família e olhando para as crianças, como também em temas relacionados a um pouco mais da maturidade da nossa vida, e falamos também a terceira idade, não é? E isso foi muito bom e edificante. Agora voltamos para os temas que dizem respeito à nossa revista. E hoje, nessa manhã, estaremos falando sobre a igreja e o aconselhamento mútuo entre nós, uns com os outros. Enquanto eu preparava essa lição e também olhando para o texto aqui, eu me lembrei de um documentário que eu assisti há um bom tempo atrás, eu até visitei ele novamente, e ele fala um pouquinho do desenvolvimento da vida de alguns animais dentro da criação, e esse que eu vi foi da tartaruga. E achei muito interessante a maneira pela qual Deus usou para que aquele animal, dos muitos da criação, ele tivesse o seu particular desenvolvimento. A tartaruga, né, a mãe, ela vai lá, bota os ovos na areia, tartaruga marinha, e depois de algum tempo os filhotinhos nascem. E é tão interessante, queridos, que algo que Deus coloca ali na genética daquele animal, o pessoal até tenta explicar, né, que eles nascem, veem o reflexo da lua na água e são atraídos para lá. Mas podia ver alguma coisa para trás, né, mas não vem, né, o seu próprio instinto, a sua natureza os faz ir em direção ao mar. E sozinho o vão. Eles caminham, enfrentam alguns desafios, como os predadores, que já fazem parte do primeiro obstáculo de vida deles ali. Eles entram ao mar, aqueles que sobrevivem, obviamente, né? Alguns vão para as gaivotas, outros para os tubarões, e eles procuram a corrente marítima e assim eles vão aprendendo. Aprendem inicialmente sem a instrução de ninguém. Não existe uma mãe, um pai próximo, não existe uma força que os encaminha nessa direção, mas sozinho eles fazem essa caminhada e no desenvolvimento ou no decorrer da vida vão aprendendo. É notório para nós, é muito claro, nós vemos a diferença talvez da nossa criação como seres humanos, não somos assim. Ao contrário disso, somos entregues nas mãos ou da mãe, do médico, de um pai, mas de uma maneira muito frágil. O desenvolvimento do ser humano ele não é igual a alguns animais dentro da natureza, muito pelo contrário. Muito embora tenhamos os nossos instintos, né, o bebezinho já quer mamar, né, ele já procura o acalento, o cuidado dos seus pais, mas o nosso desenvolvimento, queridos, ele vem na medida em que nós também somos acolhidos de uma família, em um lar, e nós vamos recebendo experiências. Nós somos, dia após dia, amadurecidos pela instrução que recebemos. E essa instrução ela tem um papel importantíssimo, porque ela não só nos dá o instinto de sobrevivência, que é comum à demais criação de Deus, mas nós, como criação particular, nós também somos, né, ao longo da nossa vida, influenciados, recebemos informação, somos instruídos pelaquilo que preenche o nosso coração, que tem a ver com a nossa natureza moral, que tem a ver com o nosso desenvolvimento como sociedade e, particularmente, quando olhamos para a palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos do que Deus deseja para o homem que vivamos dia após dia. Somos diferentes. Nosso processo de formação é diferente e precisamos reconhecer todas essas coisas, queridos, para que tenhamos a humildade de olhar para a palavra de Deus e reconhecer que Deus deseja de nós algo muito além do que o que vemos no restante da criação. Deus quer e requer de nós, queridos, como imagem e semelhança sua, como aqueles que têm uma natureza especial dentro da criação, que venhamos ao longo da nossa caminhada amadurecendo, para que assim cumpramos o nosso papel dentro da criação, para que assim também venhamos a desenvolver como povo do Senhor, como seres humanos, aquilo que Deus nos deixou. E é justamente esse o papel da nossa lição nessa manhã, de compreender que ao longo da nossa caminhada, eu e você precisamos de instrução.
precisamos compreender o que Deus deixou para que eu e você vivamos. E ao longo da nossa caminhada também, trocar essa experiência com aqueles que nos cercam. Então, a nossa lição hoje ela tem alguns papéis, né? E eles começam a serem aqui divididos na medida em que nós compreendemos aonde vem o nosso primeiro conhecimento, aonde é o nosso livro-texto, da onde tiramos a informação e o material para que tenhamos uma vida agradável, boa e que cumpre o seu papel enquanto seres humanos criados. Deus deixou para nós um padrão de vida. Se você olha no capítulo 3 aí do nosso texto, no verso 16, o apóstolo Paulo instruindo a igreja, ele diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Paulo ele inicia dizendo para aquela igreja que existe um lugar aonde eles vão se pautar para buscar sabedoria, instrução e conhecimento para a vida. E ele diz para nós que a fonte de todo esse material está em Deus. É lá, queridos, que nós vamos tirar tudo aquilo que é necessário para nós termos um padrão de vida, de relacionamento entre nós e com o Senhor que agrada a Deus. O que Paulo está nos dizendo aqui, queridos, é que nós não fomos entregues simplesmente à criação, deixados aqui, mas que Deus ele nos criou e ele deu para nós um manual, uma maneira de viver que o agrada. E isso é algo maravilhoso, queridos, porque tira do nosso coração aquela visão que muitas vezes recebemos da ciência, que nos diz que nós estamos aqui em um processo evolutivo e que não recebemos nada, nascemos como uma tábua vazia, sem qualquer informação cravada em nossos corações ou qualquer modelo de vida. Não é assim. Inclusive tivemos uma lição aqui sobre o design inteligente, em que a própria ciência reconhece a natureza de que tudo que nós temos aqui, de fato, não pode ter sido criado ao acaso e não pode ter sido organizado de forma tão majestosa, senão por alguém. A ciência que não dá esse nome, nós damos. Não é? Esse é o nosso Criador. Deus não somente nos criou, mas Ele também nos deu uma maneira pela qual devemos viver. Se você volta um pouquinho a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, né? Quando Moisés traz para nós a narrativa da criação de Deus, veremos lá que Deus não somente formou o homem, mas Ele também deu ao homem atributos, responsabilidades, deveres. Capítulo de número 2, versículo de número 15. Lá no livro de Gênesis, se você puder, volta um pouquinho lá. Olha lá o que diz para nós as Escrituras. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. É interessante notarmos aqui, queridos, porque desde o princípio Deus não somente criou o homem, mas Ele deu tarefas a ele, Ele deu uma motivação de vida, Ele deu uma hierarquia ao homem. Todas as coisas estão presentes quando olhamos nas Escrituras. Deus coloca o homem ali, em seguida temos a narrativa da família sendo ali constituída na criação, mas desde o princípio, queridos, vemos que o Senhor demonstra para o homem que existe um padrão de vida, que existem deveres e também privilégios dentro da criação, e que se nós recorremos ao Criador, temos a capacidade de compreender cada uma dessas coisas ao longo da nossa vida. É claro, né? O pecado ele trouxe para nós uma grande separação de Deus com o homem. E por isso mesmo, até hoje, muitos de nós caminham, aqueles que não tiveram esse relacionamento restaurado, em busca de um significado e um sentido para a vida.
E isso torna, para muitas pessoas, a caminhada muito difícil. Mas aqueles que já olharam para a palavra de Deus, esses já tiveram a oportunidade de compreender que existe sim um significado nas nossas vidas, que é de honrar, glorificar ao Senhor e servi-lo ao longo da sua vida. Quando nós fazemos todas essas coisas, queridos, nós nos sentimos úteis, nós nos sentimos, assim, alimentados em relação ao significado das nossas vidas e nós cumprimos tão somente o nosso papel. Por isso, queridos, o manual para a vida do ser humano, ele é encontrado dentro das Escrituras. É nas Escrituras, queridos, que nós encontramos cada uma das palavras de Deus com relação à forma como Deus deseja que eu e você vivamos. Quando você vai procurar uma esposa, né? Estou lá solteiro, vou procurar uma esposa, ou uma mulher vai procurar um marido. Como se orientar para escolher quem pode ser a pessoa boa que está do nosso lado? Aonde a gente se orienta? Orientamos nos conselhos de quem está do nosso lado, não é verdade? Nos orientamos na experiência dos nossos amigos, ouvimos os nossos pais. Mas, finalmente, queridos, quando você olha para a palavra de Deus, nós vemos que o próprio Senhor nos deu um modelo que Ele deseja para a família, que Ele faz com que eu busque em uma mulher e que uma mulher também busque em um homem. Na palavra de Deus temos o modelo de família que Deus pretende para o homem. E se você vai para a palavra de Deus, isso torna muito mais fácil a sua escolha. Quando nós pensamos, queridos, na nossa relação com os bens financeiros que temos, os bens patrimoniais, o que temos a aprender sobre economia? Esses dias para trás eu estava assistindo aqueles memezinhos do Instagram lá, né, eu achei interessante, tinha um menininho lá, né, e aí a gente vê aqueles vídeos que são bem montados, né, porque é cheio de corte, né, e aí o menininho falava assim, olha, a gente não aprende educação financeira na escola, a gente aprende biologia, aprende física, né, mas o que a gente vai viver em toda a nossa caminhada é sobre como administrar o dinheiro. E é isso que deveria fazer parte da escola desde a formação. Eu olhei aquele negócio e pensei assim, rapaz, qual que é a criança que pensa nisso, né? Não é uma área de curiosidade, porque ainda não é uma área de responsabilidade da criança, né? Isso é um fato. Mas sim, é importante aprendermos, mas não numa relação que toma parte ainda da vida da criança. Mas, queridos, se nós precisamos aprender sobre os bens, o patrimônio que nós temos e a boa relação com eles, aonde nós vamos? Se você for hoje na sociedade, querido, você vai ter uma grande dificuldade, porque existem diversos modelos que nos falam sobre como ter a relação com a riqueza. Mas a Bíblia nos ensina. Salomão, quando escreve Eclesiastes, após de muito ter experimentado da riqueza, o que ele diz? Aquele que ama os bens, jamais deles se farta. Quando Jesus diz sobre as riquezas, ele diz, olha, você tem que escolher onde está o teu tesouro, porque ali também está o seu coração. A Bíblia, queridos, ela é o manual do cristão para nos ajudar a experimentar, a viver as coisas dessa terra de uma maneira que agrada a Deus, e agradando a Deus também traz utilidade para cada um de nós. Por isso, o apóstolo Paulo, ele inicia dizendo para a igreja, olha, aonde nós vamos fundamentar a nossa vida para que tenhamos um mútuo aconselhamento entre nós, para que a igreja possa amadurecer, para que nós, de fato, tenhamos uma vida que agrada a Deus e que é prazerosa para cada um de nós. A palavra de Cristo é a fonte de todo o cristão. Por isso, queridos, na igreja do Senhor é o lugar onde nós pregamos a Bíblia. Por isso, na igreja do Senhor é onde, queridos, exclusivamente o nome do Senhor é levado. E à medida que ensinamos a Deus, também ensinamos como vivê-lo na nossa vida cotidiana. E talvez aqui, queridos, seja um ponto fundamental, porque a gente tem visto em muitas igrejas que temos substituído a pregação da palavra de Cristo por outros assuntos que nada têm a ver, nem tampouco com Deus, nem tampouco com a Bíblia.
Imaginamos que fazendo assim, podemos até atrair as pessoas para a igreja. E atraímos. Não é verdade? Atraímos. Mas não necessariamente edificamos e aperfeiçoamos essas pessoas. Isso não acontece justamente porque quando usamos do ensino secular, imaginando que ele trará transformação, caímos no erro. Porque a palavra de Deus nos ensina que vem do Senhor toda a instrução que é capaz de nos aperfeiçoar para a vida cotidiana que temos. A base é a palavra. E da palavra em diante é que nós vamos amadurecendo a nossa caminhada. E isso nos leva ao segundo ponto, que tem uma aplicação um pouco mais prática, portanto, naquilo que desejamos aprender aqui. Que o apóstolo Paulo vem em seguida dizendo é assim: olha, é a Bíblia a base, e com essa base é que vocês vão então se aconselhar para a vida. E o primeiro ponto que o apóstolo Paulo deixa claro aqui é que o aconselhamento dentro da igreja, ele vem dos líderes para a igreja. Começa aqui. É o primeiro pilar de Deus para nós, segundo da liderança para os membros ou aqueles que são instruídos na palavra do Senhor. Por que que inicia assim? Volta um pouquinho aí, capítulo 1, versículo de número 28, de Colossenses, tá? Às vezes você está lá em Gênesis ainda. Diz assim, no verso 27, vou ler um pouquinho antes. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Queridos, a primeira base sobre a qual a igreja é edificada é justamente na instrução daqueles que governam, lideram a igreja, que foram separados para o ministério, porque esses se dedicam sim a conhecer e compreender a palavra de Deus para que através desse conhecimento eles ensinem a outros. O que significa compreender, queridos, que dentro da igreja existe a figura do mestre, existe a figura do pastor, existe a figura de quem ensina. Alguém, queridos, que precisa gastar tempo para compreender a palavra de Deus, para que ela seja bem explicada. Por que isso é fundamental, queridos? Porque se nós imaginamos que qualquer um pode transmitir o conhecimento da palavra de Deus, nós também cairemos num erro. Eu, quando era mais novo, não sei quem já teve em casa aqui aquela caixinha de promessas, já tiveram? Vocês lembram como é que era, que funcionava? Né? Um dia que você estava meio aflito, assim, né, querendo um recado de Deus, aí você abria a caixinha, né, fechava o olho e puxava um versículo, né? O juízo do Senhor está... Brincadeira. Mas a gente pegava a caixinha que era de promessas, né, por isso só tinham coisas boas, né, para a gente tentar justamente receber uma instrução da parte de Deus sobre aquilo que nós estávamos passando ou não, para ter alguma instrução. De vez em quando a gente também, né, pega a Bíblia, vai lá em casa e abre, né, fala assim, vamos ver o que Deus quer me falar hoje, né, e abre as Escrituras, né. É interessante, queridos, como essa prática ela pode se tornar algo perigoso dentro da igreja. Falando dessa forma talvez um pouco mais descontraída, mas certamente alguns dos irmãos já participaram de cultos onde a pessoa chega lá, sem qualquer preparação, fala assim, eu recebi uma palavra e vou trazer à igreja. E abre o texto da palavra do Senhor e por vezes prega o mesmo sem um prévio preparo. O que os irmãos acham disso? Vou jogar isso para o mundo fora da igreja, não é verdade? Imagina que você está lá na escola, né? Aí o professor vai dar uma aula de matemática, né? Função do segundo grau. Aí ele abre o livro lá e fala assim, eu vou dar aula hoje. Não estudou, não preparou, qual é a possibilidade de que aquela aula seja boa? Certamente, queridos,
não será uma aula boa, porque ela não foi preparada. Aí eu pergunto para vocês, mas é assim na igreja? Porque quem fala, somos nós ou é o Senhor? Porque eu já ouvi esse argumento também. O que vocês acham? Que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, é preciso preparo, e muito. Joelhos dobrados e a busca da iluminação do Espírito Santo de Deus. Sem dúvida. Será que não dá para a gente receber uma ajudinha na hora ali e sai tudo ok, não, gente? O que vocês acham? A dona de casa, pode pegar? A dona de casa, ela se prepara, ela faz toda a sua rotina para aquele dia. Quem é um juiz se prepara para todos os seus julgamentos. O médico, ele estuda aquela cirurgia antes, né? O professor prepara a aula antes. Por que diante de Deus, que é tão importante, tão sério, tão perfeito, eu estou à frente para falar daquela pessoa tão maravilhosa e perfeita que é o Senhor, eu não vou me preparar antes? Né? Então, assim, parece que eu não estou com zelo também, não só diante do Senhor de temor, mas também diante dos meus irmãos, né? A gente tem no dia a dia tanto cuidado com tantas coisas, e com o Senhor a gente não vai ter zelo para falar dele, para fazer o trabalho na igreja, não vou ter o zelo de me preparar antes para levar isso. Então precisa sim. Joia. Mas alguém discorda, irmãos? Certamente, ao longo da sua caminhada cristã, você já se deparou com situações como essa, não é? Não, a gente não necessariamente precisa estudar, a gente precisa receber, não é? Uma palavra que vem de Deus. Queridos, para nós entendermos um pouquinho disso aí, vou em alguns textos aqui, mas vamos iniciar lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. O processo que Deus deixou para nós, ele não é esse processo, não é? A gente não recebe o Espírito Santo do Senhor, ou mesmo a salvação, e imediatamente nos tornamos mestres espirituais. Não é assim que funciona. E é importante a gente entender isso, queridos, inclusive para não cairmos nesse tipo de cilada, de imaginarmos que qualquer pessoa, no momento que ela se torna novo convertido, neófito, ainda novo na fé, ele já é capaz de dirigir e instruir a igreja do Senhor. É por causa disso. E foi ao longo de experiências como essa que a igreja sofreu na sua caminhada, porque trouxe pessoas que não se prepararam para levar a palavra adiante e nisso incorreram em muitos erros. O apóstolo Paulo, quando na estruturação da igreja, a palavra dele para Timóteo é assim, capítulo 2, vou ler o verso 1 e 2 para vocês entenderem o contexto como tudo. Ele diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Presta bem atenção. E o que da minha parte, ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, o processo, queridos, ele é de aprendizado. A liderança da igreja do Senhor, ela precisa ser instruída, amadurecida, para que ela seja capaz de reproduzir o ensino. Então, sim, queridos, é fundamental que o líder, aquele que está à frente, ele seja alguém qualificado, seja alguém que não somente tem o Senhor no coração, porque isso, queridos, de fato é o básico. À frente da igreja do Senhor estão aqueles que foram chamados pelo Senhor. Mas aquele que ensina, ele tem um dever. O dever dele é de se preparar para a tarefa do ensino. Talvez um bom e o melhor exemplo nós temos no próprio ministério de Cristo. Quando você lê lá em Marcos, capítulo de número 3, você vai se lembrar lá que Jesus já estava no ministério público e ele sobe no monte e ele diz o quê? Escolheu aqueles que se tornariam seus apóstolos para estarem
próximos dele. Jesus, queridos, teve diversos discípulos ao longo da sua caminhada, mas alguns lhe foram mais próximos e eles receberam instrução particular. Eu, quando era criança, muito imaginativo, não sei vocês, né, mas Jesus pregava no monte, aí depois que ele explicava, um apóstolo ia lá, né, puxava e falava assim: Jesus, não entendi nada da parábola. Aí você tem a explicação que ele dá para os discípulos lá, né? Fala assim: pelo amor de Deus, ó, é assim, assim, assim. Ah, tá certo. Era isso que ocorria. Havia uma instrução para que houvesse a formação. Isso a gente vê nas páginas do Novo Testamento, a gente vê inclusive nas páginas do Antigo Testamento. Como que eram os profetas no Antigo Testamento, queridos? Quando você olha na época de Elias, de Eliseu, o que existia dentro da estrutura? A escola de profetas, não é? Por que existia a escola? Para que houvesse de fato a formação, a preparação, a instrução. Eles ouviam a voz que vem do Senhor? Sim, ouviam, mas havia uma orientação para que eles fossem assim capazes de transmitir essa instrução. Por isso, queridos, nós precisamos estar muito atentos com a estrutura da igreja. A igreja precisa de líderes e mestres. Quando a gente olha para as páginas do Novo Testamento, à medida que Deus, através dos apóstolos, vai estruturando a igreja, lemos lá no capítulo de número 12, ou é 13 de Coríntios? Fugiu. Sobre os dons. Volta aí sua Bíblia comigo. Acerca dos dons espirituais. Aqui, ó. Capítulo 12, lá no finalzinho. O que diz que foi estruturada a igreja? Diz assim: alguns foram constituídos, verso 28, para profetas, outros para mestres, outros para operadores de milagres, governos, outros apóstolos e assim por diante. A igreja foi se estruturando para que ela tivesse a plena condição, não somente de trazer a imagem do Senhor, mas de que o ensino da palavra de Deus fosse transmitido de uma forma sadia, sólida, correta às pessoas. Então, queridos, uma igreja, em primeiro lugar, que ela precisa estar bem estruturada, ela deve ter uma cadeia de liderança entre aqueles que são capazes de instruir para que a igreja amadureça como um todo. Então, isso é necessário. As cartas que nós lemos no Novo Testamento eram verdadeiros manuais de instrução para a igreja. Para olhar uma carta na sua íntegra, né? Às vezes a gente lê só um versículo, né? Mas pega lá o livro de 1 Coríntios, dá uma sentadinha na sua sala e leia. Você vai ver o apóstolo Paulo falando assim, ó: olha, eu recebi 2 pessoas aqui na minha casa, e eles vieram falar que a igreja está cheia de problemas. Tem problema no casamento, tem problema na vida cotidiana, tem problema na família, tem isso, isso, isso. Aí o apóstolo Paulo pegou a carta e foi escrever. Falou assim: olha, acerca do casamento, isso. Acerca do convívio dos irmãos, isso. Acerca dos dons espirituais, isso. Acerca da ceia do Senhor, isso. Então, queridos, a liderança tinha o papel de aconselhar, instruir, amadurecer a igreja. Então, uma igreja, queridos, que ela cresce de uma forma sadia, tendo a palavra de Cristo como centro, aprendendo a verdade do Senhor, ela precisa ter no seu fundamento bons líderes, pessoas instruídas, qualificadas, preparadas para tanto. Aí a gente tem que puxar a sardinha, né? Por que a igreja presbiteriana exige o seminário e a qualificação dos pastores? Por isso. Não é verdade, queridos? Exatamente por isso. Porque em algum momento a igreja compreendeu a importância de se preparar para essa tarefa que não é fácil, de compreender a palavra do Senhor para levar a outros. Mas tem um probleminha, e aqui o apóstolo Paulo está apresentando para a igreja. É possível que os líderes cheguem a todas as pessoas dentro da igreja? É possível, queridos, que nós aqui na Igreja União, no universo de um pouco mais de 400 pessoas, 4 pastores sejam capazes de transmitir o conhecimento da palavra de Deus a todos os membros? O que vocês acham? Divide, né? 100 para cada e a gente sai fazendo serviço, né? Mas nós sabemos que não é assim, né? Nós não temos a capacidade de chegar a todas as pessoas
no momento em que todas precisam, para levar a instrução da palavra do Senhor. E olha que hoje, gente, se você tem uma dúvida, você manda um zap para o pastor, né? E o pastor responde seu WhatsApp, às vezes um mais rápido, né? Outros um pouco mais devagar, mas responde. Agora, você imagine isso há algumas centenas de anos atrás. Imagina isso, queridos, quando a igreja presbiteriana trouxe os seus primeiros missionários para a terra brasileira. Queridos, os pastores e os líderes da igreja, eles visitavam cidades, iam lá e faziam, igual na época do apóstolo Paulo, né? Ia numa cidade, pregava a palavra, fundamentava, estabelecia liderança e ia embora. Porque tinha outra cidade para ensinar, tinha outro lugar para ir. E isso, queridos, não é algo diferente do nosso tempo. A amplitude da igreja é muito grande. E por isso o apóstolo Paulo, então, continuando, né, lá em Colossenses, ele diz o quê? Que a igreja precisa fazer o quê uns pelos outros? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ou seja, entre vocês mesmos. E aqui nós chegamos num ponto que é o ponto principal da nossa lição. Queridos, nós como igreja do Senhor precisamos amadurecer para chegar ao ponto de sermos capazes de transmitir a palavra do Senhor entre nós mesmos. Porque essa é a tarefa da igreja do Senhor. Os líderes, queridos, não estarão presentes em todos os momentos e circunstâncias da vida. E, nesse sentido, nós recebemos a palavra de Deus para que sejamos capazes de instruir uns aos outros dentro da igreja. Essa é a tarefa de cada cristão. Essa tarefa não é só da liderança da igreja. Queridos, nós precisamos amadurecer para a gente não cair no equívoco de imaginar que somente os líderes têm tarefa definida dentro da igreja do Senhor. Jesus, ele deixou, sim, responsabilidades, mas ele deixou para cada um de nós essa capacidade de instruir uns aos outros, para que venhamos a crescer como igreja sadia e fiel ao Senhor. Por isso Paulo está dizendo, olha, cabe a cada cristão aconselhar um ao outro. Aí vem a dúvida, né? Mas pastor, eu não sei de tudo. Como que faz quando a gente não sabe a resposta, gente? Como é que é, Walter? Procura, né? Procura quem? Procura quem sabe, né? Você é besta, pastor, você não está vendo, né? Você procura quem sabe, é óbvio, né, queridos? Mas a dificuldade nossa, queridos, e talvez aquilo que o texto justamente está tentando nos apontar aqui, é que nós somos muito transferidores de responsabilidades. Aí você não sabe a resposta. Qual é normalmente a nossa atitude? A gente transfere para quem? Sabe, mas esse não é o papel do desenvolvimento da igreja. Talvez vocês, alguns se lembrem, o pastor Saulo uma vez deu uma lição aqui sobre mútuo aconselhamento. Eu acho engraçado demais, porque tinha uma animação, aí tinha o pastor, aí tinha um rapazinho com a dúvida aqui, e tinha um outro aqui na outra ponta. E a animação era engraçada porque o cara ficava indo e vindo assim, ó. Lembra dessa, pastor? Ele recebia uma dúvida aqui na ponta, e ele ia lá e perguntava para o pastor. E aí do pastor ele voltava para a pessoa que perguntou e falava, olha, a resposta é essa. Aí ele, entendi. Mas eu não entendi essa outra parte. Aí ele voltava lá no pastor de novo, perguntava, voltava e transmitia a informação. Dessa maneira, amadurecia o pastor, a pessoa que estava procurando a informação e também aquele que estava lá na ponta, recebendo a informação. E dessa maneira, a igreja, como uma comunidade, ela cresce de uma forma uniforme. Por isso, queridos, o processo de desenvolvimento da igreja, ele acontece quando todos nós nos relacionamos entre si. E é interessante, queridos, que nós vemos isso não somente no estudo. Avança um pouquinho a sua Bíblia, lá no livro de Tiago, capítulo de número 5. Tem um texto lá que a gente gosta, né? Que fala sobre a oração, por aqueles que estão passando por dificuldade. Olha lá o que diz esse texto para nós. Versículo 13 do capítulo 5.
Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados a quem? Ao padre, ao pastor, ao presbítero. O que o texto está dizendo aí? Está projetado lá. Ó. Avança um pouquinho aí na projeção, verso 16. É esse que está aí, né? Orai, confessai os pecados uns aos outros. Veja que interessante, queridos. As Escrituras nos apontam, queridos, que precisamos desenvolver uns com os outros como igreja do Senhor. A igreja, queridos, ela cresce, ela amadurece, ela se torna uma igreja sadia, quando nós compreendemos a responsabilidade que temos um com o outro dentro da igreja. E essa responsabilidade, queridos, ela não parte de saber o problema da outra pessoa. Ela não parte, queridos, apenas de convivermos aqui no momento de celebração, mas ela parte na comunhão. Por isso que ao longo da nossa caminhada cristã, compreendemos que a comunhão ela é necessária, porque é através da comunhão que somos edificados, fortalecidos, aprendemos com o exemplo, com a instrução, com a oração uns pelos outros, com o lamento, com a alegria e assim por diante. A igreja do Senhor, queridos, ela precisa se edificar mutuamente. É assim, queridos, que a igreja amadurece. E se nós, por vezes, acabamos caindo num exemplo, que até nós recebemos e que é uma das grandes consequências da igreja na Idade das Trevas, quando a igreja católica romana ela expandiu essa figura da liderança, foi isso. Né? Só havia uma figura que tinha a palavra final em todas as coisas. E depois, lá na frente, a igreja percebeu que as Escrituras eram a autoridade e que as Escrituras estavam disponíveis a todos. E assim a igreja foi reformada. Foi quando a palavra de Deus foi novamente para a mão de todas as pessoas. Falamos isso no último culto, quando no dia 31 celebramos o dia da Reforma Protestante. Um dos primeiros trabalhos dos reformadores foi a tradução da Bíblia na linguagem do povo. A igreja não perdeu a figura dos seus líderes, ela não destituiu a sua liderança, mas a palavra de Deus chegou até a mão de cada uma das pessoas, para que eles pudessem ouvir, verificar e transmitir a palavra do Senhor. Esse é o papel da igreja do Senhor. Nós somos, então, instruídos para que, dessa maneira, nós tenhamos a capacidade de edificar a igreja de Deus. Tranquilo, queridos? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Não? Então vamos voltar lá um pouquinho, né? No texto nosso de Colossenses. Então, o que o apóstolo Paulo, então, ele nos ensina? A base, queridos, da nossa instrução, ela deve ser primeiramente a palavra de Deus. O texto até, ele diz aqui, ó, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra aqui, né, salmos, hinos e cânticos, parece fazer uma separação, mas não era essa a intenção do texto original, né, mas na verdade era concatenar, estava falando aqui sobre a mesma coisa, e sobre qual é a base que o cristão instrui um ao outro. Isso aqui é um ponto fundamental. Eu comentava, acho que com o reverendo Saulo, Renan, alguns dos líderes, algum tempo atrás, como nós perdemos algo essencial na igreja. Quando você olha lá para a igreja cristã na época da Reforma, uma das bases que a igreja trouxe para poder transmitir a palavra do Senhor foram as escolas. A gente ainda tem muita escola confessional, né? Antes a gente tinha escola até denominacional, né? Que vinha de dentro das denominações, como a presbiteriana, a igreja batista e assim por diante. Mas o que nós vemos, queridos, é que existia uma preocupação de que as crianças e as pessoas recebessem a instrução
da palavra de Deus de uma forma organizada. E é isso justamente que Paulo está dizendo aqui para nós, que é responsabilidade da igreja crescer ensinando um ao outro, e a base, aí a gente volta lá no primeiro ponto nosso, é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela é o firme fundamento aonde nós, então, transmitimos o conhecimento dentro da igreja. E aqui, queridos, fica um alerta importantíssimo para nós. O que nós temos ensinado dentro das nossas casas? Não é verdade? Porque se nós temos a responsabilidade de aconselhar mutuamente, aonde que começa esse processo, queridos? Ixi, apertou, né? Hoje de manhã, né, meu filho acorda assim, né? Sábado eu estava, sexta para sábado, a gente quer dormir um pouquinho mais no sábado, né? Pelo menos tenta, né? Depois de uma certa idade a gente quer dormir, mas não dorme, a gente acorda, né? E fica lá na cama com os olhos vidrados, né? Aí minha esposa sempre chega e fala assim, olha, sábado pode acordar a hora que quiser. O Daniel acorda 6, né? A hora que ele quer, né? Aí ele acorda 6 horas da manhã. Domingo ele não acorda 6, mas sábado ele acorda, né? Aí ele acorda, vai para a televisão, faz o lanche dele lá e vai embora. Aí hoje mesmo ele acordou de manhã, 6 não foi, né? Foi 7 e pouquinho com eu chamando. Aí ele acordou, lanchou, sentou na televisão e foi assistir o desenho dele. Aí, como um bom pai, né, eu fui lá e desliguei a televisão. Aí ele já esticou o beiço, né? Por que desligou a televisão? Eu falei assim, porque hoje é domingo. Se ele vai encher o coração dele com aquele material que nada tem a ver com a nossa fé, a tendência dele é chegar aqui, queridos, como eu e você também fazemos, e é assim que somos, e de reproduzir esse mesmo material aqui. De nós não nos preparamos para o dia do Senhor e nem preparamos a nossa casa para a palavra de Deus. Cada dia menos, queridos, nós falamos sobre as coisas do Senhor. E por isso a nossa fé tem se esvaecido, se dissipado, temos perdido profundidade, porque não falamos mais das coisas de Deus dentro da nossa casa. Queridos, se nós queremos saber como amadurecer, nós precisamos levar o assunto nosso cotidiano para dentro da palavra de Deus. O cristão, queridos, ele tem uma tarefa, e a tarefa dele é de viver a experiência dele lá no trabalho. Quando chegar em casa ele tem que conversar com a esposa, com o esposo, e tem que falar assim, olha, o que Deus diz a respeito disso? O cristão, queridos, quando ele tem uma briga dentro de casa, ele tem uma disputa com a sua família, ele precisa olhar para a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus à dificuldade que ele está tendo dentro de casa. O cristão, queridos, quando ele tem uma dificuldade na educação do seu filho, a Bíblia deveria ser a base para nós trazermos a resposta para os nossos filhos. Mas não é assim. E por isso, queridos, se nós não temos a base que é a palavra de Cristo, a igreja também não amadurece no Senhor. E temos visto isso. Temos visto isso. Nós temos um mundo que tem resposta para todas as coisas, nós recorremos àquilo que a própria palavra nos traz resposta, a caminhos que não nos apontam o Senhor. Eu estava, essa semana, conversando com a minha mulher, né, e aí ela estava lá me mostrando na internet, né, uma doença patológica, inclusive, que diz o seguinte, é a pessoa que ela é viciada em mentira. E ela mente muito, e mente tanto, que ela começa a acreditar na própria mentira. Né? Talvez vocês tenham algum amigo assim, né? Ele vai contando tanta história do peixe que ele pescou lá, que de repente o peixe é assim, e ele até acredita, né? E ele começa a trazer essas coisas como verdade. A ciência até tem um nome para a doença, eu não lembro, né? Mas as escrituras também têm o mesmo nome para dificuldades como essas. E aqui não quero fazer separação entre ciência e fé, mas o que eu quero dizer é justamente, queridos, que por vezes nós buscamos tantos recursos fora, que nós não nos preparamos na palavra de Deus para identificar os nossos problemas e amadurecemos. Como o meu tempo está reduzido, eu quero finalizar olhando lá para o livro de Provérbios, capítulo de número 1. E aí eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia lá, para a gente ler esse texto. Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 1. Se quiser projetar aí, vai ser bom.
Provérbios, capítulo 1, diz assim, verso 2, vamos começar, diz assim, ó, para aprender, estou ouvindo as Bíblias abrindo ainda, vou esperar. Capítulo 1, verso 2 diz assim, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Justamente isso que nós vemos aqui no capítulo 3, verso 16, que o apóstolo Paulo ensina, é o mesmo que vemos aqui no livro de Provérbios. O temor do Senhor é a base, mas a transmissão da sabedoria vem no nosso convívio uns com os outros. Queridos, no tempo presente, essa palavra ela não é só importante, ela é fundamental. Nós temos, queridos, deixado a nossa tarefa de ser instrutores uns dos outros, da nossa família, da Igreja do Senhor. Nós temos transferido a nossa responsabilidade para outros, temos terceirizado o nosso serviço, e isso não é correto. Isso não está certo, porque o desenvolvimento, queridos, ele passa na medida que eu aprendo, na medida que eu ensino, na medida que eu divido essas coisas uns com os outros. Isso vale para os filhos, vale na vida adulta, vale ao longo de toda a nossa caminhada. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a crescermos como uma igreja sadia e que se aconselha mutuamente entre nós. Alguém quer fazer uso da palavra, queridos, para fazer algum comentário ou sanar alguma dúvida? Fala, Sérgio. Pastor, essa falta de conhecimento, nos 2 últimos anos, lá na PEC 2018 e 2019, que 2020 foi a pandemia, não teve. O maior problema que nós estamos tendo com os alunos é a falta de conhecimento bíblico. Alunos que vão para o curso, que não sabem nem procurar livro na Bíblia. E é justamente o que o senhor falou. A falta de profundidade, a falta do conhecimento bíblico, hoje em dia, cresceu muito. Nós perdemos muito com isso. As igrejas estão perdendo. Porque as pessoas não lêem mais a Bíblia. Está muito difícil hoje em dia. Isso nós vimos em 2018 e 2019. Agora, após a pandemia, eu creio que ficou pior ainda. Não é? Verdade. A gente pode até achar que é um assunto, às vezes, assim, mas isso não é assim, né, pastor? Isso é brincadeira. Mas olha, queridos, basta você olhar dentro de casa, é um reflexo. Nós sabemos pesquisar qualquer coisa hoje, num celular ou em qualquer outro lugar. Mas o conhecimento bíblico, compreender as Escrituras, demanda de nós esforço. Não é só você perguntar para o Google e ele vai te responder. Isso pode te levar ao erro. Se nós não temos tempo para estudar, como fazemos em qualquer outra área de conhecimento, nós também sofreremos as dificuldades que temos visto aí na nossa sociedade hoje. Tá joia? Mais alguma dúvida, irmãos, para a gente encerrar aqui? Fala, Marilene. Rapidinho aí, para a gente não tumultuar muito, tá bom? Está chegando aí, está chegando. Peraí, é do lado de cá. O senhor falando aí sobre as coisas que começam lá na família, né? E numa reunião lá onde a Nilene mora, no final de célula, as mulheres vão para um lado, os homens vão para o outro e eles vão conversar. E tentando me consolar de alguma forma, uma irmã falou: eu sei que você está triste, que a Nilene está aqui, mas você vê que ela está bem, as crianças estão bem. Eu falei: não, mas eu sei tudo isso. Ela falou assim: não, você precisa de entender que a gente cria os filhos para o mundo. Eu levei um choque. E quando a gente vai ficando assim mais, para não falar que a gente está mais velha, a gente fica mais experiente, a gente fica com pouquinha paciência. Então, eu falei para ela, eu falei: minha irmã, você está enganada.
Eu não criei meus filhos para o mundo. Eu criei meus filhos para Deus, para eles honrar a Deus. Então, há uma diferença muito grande. Se você está ensinando isso para o seu filho, ele vai para o inferno. Eu não vi na hora que eu falei isso. Ela assustou. Eu falei, a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. O que você pensa sobre isso? Se você está criando seu filho para viver no mundo, ele vai para o inferno. Então, você está fazendo completamente diferente daquilo que a Bíblia fala. Então, a gente, até para falar as coisas, às vezes a gente fica com medo de falar, com medo de ofender a pessoa. Mas, quando a gente vai ficando mais experiente, a gente vê que a gente não tem tempo mais para ficar esperando, sabe, o tempo certo de falar. Você fala e pronto. E eu não me arrependo de jeito nenhum, e aquela mulher, depois ela me procurou e falou, você realmente está certa. Então, a gente não pode perder tempo mais em aconselhar uns aos outros. A gente precisa, primeiramente, se instruir da palavra de Deus, e outra coisa, aprender a ser servo, porque o bom servo, ele é um bom líder. Vamos orar, irmãos, que a gente encerra assim com essa palavra. Obrigado, Marilene. Bendito Deus, Pai de amor, nós colocamos as nossas vidas no altar do Senhor, reconhecendo a nossa incapacidade, ó Deus, inclusive de instruir uns aos outros, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor nos capacite, que nós tenhamos dedicação, ó Deus, de estudar a Tua palavra, de buscar compreensão da mesma, de ler a palavra do Senhor, para que assim, ó Deus, ao abrir os nossos lábios, possamos proferir toda a verdade que vem do Senhor. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos. Tenham um ótimo domingo e até logo mais à noite. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.